Estou muito feliz com a presença de vocês na manhã desse sábado. A gente está iniciando a 10ª parada da nossa jornada, nosso programa de mentoring estratégico, que tem o propósito de formar gestor de alto desempenho em saúde. E nós entendemos que o gestor de alto desempenho em saúde é um profissional que tem uma visão global. Por isso que os encontros que temos realizado, nós temos procurado mesclar questões técnicas, né, com questões reflexivas. Né? Então, hoje a gente vai ter uma experiência assim, muito rica. Eu conheço o Claudante de algum tempo, e depois ele vai falar um pouquinho, mas é um tema assim, fascinante. Eu estou absolutamente seguro de que todos nós, quem já está e quem vai entrar durante essa manhã, vai sair com um conhecimento e vai sair com uma disposição assim, extraordinária de aprender um pouco mais com a literatura e com os clássicos da literatura. Né? A gente sempre começa esse encontro falando um pouco sobre o tema do mês na saúde. Né? Então, o mês de agosto é considerado o agosto dourado, que é um mês dedicado à promoção do aleitamento materno. E a gente faz uma analogia, né, do aleitamento materno como o alimento essencial na fase mais importante da vida das crianças, e trazendo isso para a nossa realidade, o que nós estamos procurando proporcionar é conhecimento e recursos que seja alimento também para que cada um de nós possa crescer a cada dia fortalecido. Então, nas nossas relações, e vamos sempre lembrar desse agosto dourado e estimular as pessoas à nossa volta, no nosso entorno, que esteja nessa fase de aleitamento, estimulá-los a valorizar esse ato que é de uma importância assim fabulosa para a vida da criança. VectorMed, nós somos um time composto por pessoas que já militam na área da saúde há algum tempo. Eu costumo brincar e dizer que em algum momento da minha vida eu fui contaminado por esse tema da saúde, e a gente essencialmente hoje trabalha em 3 grandes eixos. Né? A gente viabiliza negócios de terceiros, e a gente tem aí um grupo de organizações, de empresas de tecnologia. A gente faz gerenciamento de projetos estratégicos e também consultoria estratégica. E este programa é um programa solidário e que nós desenvolvemos até aproveitando esse momento especial que a gente está vivendo de solidariedade. Então, nós discutimos internamente com os nossos sócios e achamos que nós poderíamos e deveríamos entregar à sociedade um programa de aperfeiçoamento e formação das pessoas num conceito de solidariedade. Então, tanto nós da VectorMed, quanto as pessoas que têm compartilhado conosco o seu tempo e as suas experiências, o fazem de forma solidária e gratuita. E, por outro lado, a gente tem estimulado, não há nenhuma obrigação, mas nós temos estimulado as pessoas que participam a também agirem da mesma maneira, né? E fazendo as suas ações solidárias a partir da sua realidade, do seu meio e do seu entorno. Né? Então, é isso que nos move e é por conta disso que nós estamos reunidos nessa manhã. E eu também sempre reforço nesse início de conversa sobre as nossas crenças. No que nós acreditamos, né? Nós, da VectorMed, nós acreditamos, primeiro, que somos um grupo de pessoas diversas. Né? Então,
nós temos diversidade das mais especializadas, né? Ou seja, cada um de nós tem uma particularidade diferente, tem um conhecimento diferente, tem uma formação diferente, tem perspectiva de vida diferente. E onde é que está o grande desafio? O grande desafio, a nosso ver, está na capacidade que cada um de nós tem de trabalhar de forma colaborativa, de unirmos as nossas competências, daquilo que nós sabemos fazer bem e realizar ações na sociedade e no nosso meio de forma colaborativa. E no que mais a gente acredita? A gente acredita que se agirmos de forma colaborativa e usarmos intensamente, a cada dia, a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento, a nossa competência, aquilo que nós incorporamos todos os dias, né? A nossa extraordinária capacidade de fazer as coisas, nós somos capazes de transformar o mundo. Então, o que nos move todos os dias é essa crença de que, sendo diversos, mas trabalhando com simplicidade e austeridade, trabalhando de forma colaborativa, tendo claramente definido o que nós esperamos, metas, resultado esperado, expectativa, né? E utilizando as redes sociais e a tecnologia de forma inteligente e com atitude construtiva, nós somos capazes de transformar o mundo. Então, estamos diante de uma oportunidade de nos tornarmos transformadores do mundo. Depende essencialmente das nossas atitudes e da utilização daquilo que nós acumulamos até agora de forma construtiva, de forma objetiva, de forma a ser missionários de um novo mundo, de uma realidade diferenciada. Então, as nossas atitudes transformam o mundo. E a nossa atitude, promovendo esse encontro, tem exatamente esse propósito, de levar conhecimento, experiências, casos concretos, de vivências concretas, para compartilhar com as pessoas e, a partir daí, mudar o nosso entorno, mudar o nosso jeito de agir e de atuar. Esse, portanto, já é o 10º encontro da nossa caminhada, da nossa jornada. E parece que foi ontem, a gente começou em junho, né? Na semana passada, quem teve a oportunidade de participar, a gente teve uma abordagem muito interessante sobre a eficiência no atendimento público de saúde a partir das organizações sociais. E hoje a gente, dentro de um propósito de estudo de caso, nós trouxemos um tema que não é tema técnico, é um tema de comportamento, é um tema de conhecimento, é um tema de reflexão, né? Então, a gente continua no próximo sábado, voltando à questão técnica, né? Mas a abordagem hoje é uma abordagem muito comportamental, essencialmente comportamental. Relembrando, né? Sobre a cadeia de valor da saúde no Brasil, e esse também é um tema muito caro a nós, né, da VectorMed. E essa é uma figura que, se a gente for detalhar a figura, a gente pode tomar 1 ou 2 dias para trabalhar de forma minuciosa cada uma delas. Mas o que eu quero mostrar de uma maneira assim, muito rápida e pragmática nessa figura é que todos os agentes da cadeia de valor da saúde devem trabalhar na perspectiva de que o cliente final é a essência do nosso negócio. Na medida em que isso se materializa, nós melhoramos o atendimento, nós melhoramos a resolutividade da atuação dos profissionais da saúde, nós reduzimos os desperdícios que hoje são muito grandes na área da saúde e nós aumentamos, como já temos feito, e temos condições de aumentar mais ainda a longevidade das pessoas. Então, ter o cliente final, ter o paciente
ter o beneficiário da nossa ação como a referência ou como a essência do nosso esforço, do nosso trabalho e da nossa atuação, faz uma diferença fantástica. E é nessa perspectiva que nós atuamos todos os dias. E só para encerrar essa minha breve abordagem, falar um pouquinho, nós estamos falando de um mercado gigantesco, um mercado hoje que representa mais de 650 bilhões de reais no Brasil. Parte dele são gastos privados e parte dele são gastos públicos, né? A propósito, eu falava no nosso bate-papo inicial, e aí quem não tem essa informação, ontem a Agência Nacional de Saúde suspendeu o aumento dos planos de saúde até dezembro, né? Considerando alguns aspectos, né? Considerando o momento que a gente está vivendo e também considerando que nos últimos dias as grandes operadoras e seguradoras divulgaram os seus balanços e ficou claro que a sinistralidade, que é o gasto efetivo com o serviço prestado de saúde, reduziu significativamente, porque durante esse tempo da pandemia, muita gente deixou de utilizar o serviço de saúde no Brasil. Somente os casos de urgência e os casos de Covid, né? Então, esse é um mercado extremamente relevante, ele representa mais de 6% do nosso produto interno bruto e é um mercado que necessita, que demanda pessoas competentes. Por isso, esse nosso propósito, né? de trabalhar esse tema, contribuindo para que as pessoas que desejam e tenham interesse possam melhorar a sua capacitação e o seu desempenho na área de saúde. Muito bem, então, com essas palavras e com muita alegria, eu quero passar o manchão aqui para o Dante. Dante é uma pessoa assim, muito especial e é interessante que eu conheci o Dante numa situação assim, muito particular e logo que eu ouvi, eu me encantei com o conhecimento que ele tem e com o propósito do trabalho que ele faz, né? E por essa razão eu o convidei e sou muito grato ao Dante pela gentileza de aceitar o nosso convite e compartilhar conosco um pouco do tempo numa abordagem que certamente todos nós sairemos enriquecidos daqui. Dante, muito obrigado. O manche está na tua mão. Obrigado, Raimundo. Bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui conversando com vocês hoje. E nessa manhã fria, gelada, né? Nós vamos tentar trazer um pouquinho de calor aqui para essa manhã através da literatura, né? E relacionando literatura e saúde, né? Eu queria agradecer muito ao Raimundo, que, como ele mesmo comentou, nós nos conhecemos, na verdade, há alguns anos, já não sei exatamente quantos anos, pelo menos uns 5 anos atrás, quando eu recebi uma homenagem na Brooklyn Fest, aqui em São Paulo, no bairro do Brooklyn, o nosso amigo o Luiz Cardia, né, que promovia e promove esses eventos e tal, e eu fui fazer uma apresentação sobre um projeto que eu venho desenvolvendo até hoje, que é o projeto da responsabilidade humanística, que propõe o desenvolvimento de ações de humanização no campo corporativo. E a minha relação com a saúde, acho que vocês estavam vendo aí um pouco o meu currículo, né? Eu sou historiador de formação, formado em História na USP, onde eu também fiz o meu mestrado, meu doutorado, e depois fui fazer meu pós-doutoramento fora do Brasil, na França. Mas faz 20 anos que eu dirijo e sou docente de um centro que chama-se Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, na Escola Paulista de Medicina, na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, faz 20 anos que eu, sendo da área das humanidades, venho atuando na área da saúde. E o tema da nossa conversa hoje, a literatura como remédio, que inclusive é o título de um dos meus livros, o último que eu publiquei, a literatura como remédio, os clássicos e a saúde da alma.
fala justamente a respeito dessa experiência, que tem quase já 20 anos, de como é que a gente, de certa forma, foi encontrando esse caminho de pensar a formação humanística e a humanização na saúde através da literatura, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês, né, e com esse projeto, essa proposta do Raimundo, extremamente interessante, né? O Raimundo é uma pessoa muito antenada nessas questões, principalmente do ponto de vista de pensar um desenvolvimento do ponto de vista corporativo, do ponto de vista econômico, mas sem abrir mão da responsabilidade social e, em grande medida, também dessa responsabilidade humanística. Daí essa sensibilidade dele, né, de trazer um tema como esse para dentro dessas reuniões de vocês, reuniões de alta gestão e assim por diante. Então, eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês hoje. É um público que eu estou muito acostumado a conversar, né, e eu agradeço ao Raimundo o privilégio e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho a respeito do meu trabalho e mostrando, né, isso que a gente vem trabalhando. O Raimundo também já recentemente participou aí de um dos grupos do Laboratório de Leitura, num dos projetos que eu coordeno, né, que é a Casa Arca, Humanidades, Artes e Ofícios, né? Atualmente, como tudo que está acontecendo hoje no âmbito da educação e da formação em formato online, né? Mas, enfim, de qualquer forma, a gente está usando aí a tecnologia também para ficar mais próximo, para se humanizar, né? E eu acho ótimo que a gente esteja aproveitando esse lado assim humanizador da tecnologia para fazer essas nossas conversas, para a gente colocar o tema da humanização cada vez mais importante, cada vez mais relevante. Para começar a nossa conversa, eu quero fazer uma provocação. Nós vamos falar sobre literatura e eu achei que seria legal começar lendo. Então, eu trouxe aqui um trecho de um livro de um autor contemporâneo, de um autor, inclusive, bastante conhecido nosso, né? Um autor que está tendo uma projeção muito grande, principalmente nos países de língua portuguesa, que é o português Walter Hugo Mãe. Acho que todos vocês já devem ter ouvido falar dele. E um dos livros dele chama-se O Filho de Mil Homens. Eu estava recentemente lendo esse livro e encontrei nesse livro um trecho que me parece bastante oportuno e bastante adequado para o tema que eu quero desenvolver aqui hoje, para a conversa que eu quero desenvolver aqui hoje com vocês. Eu peço permissão para ler esse pequeno trecho, mas eu acho que ele é bastante interessante para a nossa reflexão de hoje. Diz o seguinte: para entreter curiosidades, o velho Alfredo oferecia livros ao menino e convencia-o de que ler seria fundamental para a saúde. Na história, o Alfredo é um senhor já idoso, né, viúvo, que durante toda a vida tentou ter filhos e não conseguiu. A mulher faleceu e, finalmente, ele acabou adotando um menino que estava abandonado, que é o Camilo, né? E ele, durante o curto tempo de vida que ele ainda teve, ele criou o Camilo como se fosse um filho, né? Ainda que o Camilo chamasse de avô, né? E aí esse texto está justamente falando sobre a educação e sobre os valores que o velho Alfredo vai passando para o jovem Camilo. Ensinava-lhe que era uma pena a falta de leitura não se converter numa doença, algo como um mal que pusesse os preguiçosos a morrer. Imaginava que um não leitor ia ao médico e o médico o observava e dizia: você tem o colesterol a matá-lo. Se continuar assim, não se salva. E o médico perguntava: tem abusado dos fritos, dos ovos? Você tem lido o suficiente? O paciente respondia: não, senhor doutor. Há quase um ano que não leio um livro. Não gosto muito e me dá preguiça. Então o médico acrescentava: fique, pois, sabendo que você ou lê urgentemente um bom romance, ou então vemo-nos no seu funeral dentro de poucas semanas. O caixão fechava-se como um livro. O Camilo ria-se, perguntava o que era colesterol
e o velho Alfredo dizia-lhe ser uma coisa de adulto que o esperaria se não lesse livros e ficasse burro. Por causa disso, quando lia, o pequeno Camilo sentia-se a tomar conta do corpo, como a limpar-se de coisas abstratas que o poderiam abater muito concretamente. Quando percebeu o jogo, o Camilo disse ao avô que havia de se notar na casa, a quem não se lesse livros, caía-lhe o teto em cima de podre. O velho Alfredo riu-se muito e respondeu: um bom livro. Tem de ser um bom livro. Um bom livro em favor de um corpo sem problemas de colesterol e de uma casa com o teto seguro. Parecia uma ideia com muita justiça. Esse trecho que tem um tom meio cômico, né? Meio brincalhão, me parece bastante interessante para a gente iniciar a nossa conversa de hoje. Como assim a literatura como remédio? Né? E como assim a leitura, a falta de leitura, né? Que provoca não só a burrice, mas também o excesso de colesterol que leva uma pessoa mais rapidamente para o caixão. Né? Apesar de ser uma ideia bastante, num primeiro momento, surreal, ela é bastante interessante porque de que tipo de doença nós estamos falando? Né? Nós estamos falando justamente de uma doença que talvez seja a mãe de todas as doenças, né? Tanto da alma quanto do corpo. Estamos falando da doença da ignorância. Estamos falando fundamentalmente de algo que nos abate hoje em dia, que é algo já epidêmico, para não dizer pandêmico, né? No sentido de que a nossa existência, né, a nossa prática cotidiana tem, infelizmente, ficado muito restrita. Né? Ou seja, a experiência humana, né, ela está, de certa forma, cada vez mais estreitada. Né? Ela está cada vez mais limitada, né, por experiências muito técnicas. O que a gente vem observando hoje no mundo atual, né, é uma tendência, uma força desumanizadora, né, que eu costumo chamar de maquinização. Cada vez mais nós estamos funcionando de maneira mais parecida com as máquinas que nós operamos. E chega um certo momento, está chegando um certo momento, inclusive, que a gente não sabe mais quem opera quem. Se somos nós que operamos as nossas máquinas, ou se são elas que nos operam. Se elas são apêndices nossos, ou se nós somos apêndices delas. É claro que quando a gente pensa na nossa vida cotidiana, de cara, a gente vê essa coisinha aqui, né? E essa coisinha aqui, cada vez mais, vai assumindo as operações, as dinâmicas próprias da nossa vida. É essa coisinha que, por exemplo, nos acorda de manhã, é essa coisinha que diz o que a gente pode e não pode comer no café da manhã, é essa coisa que nos apita e dizendo quantos passos nós temos que dar para, enfim, baixar o colesterol, é essa coisinha aqui, né, que nos avisa o momento de ir para o trabalho, é essa coisinha aqui que nos mostra qual o caminho que nós temos que seguir para ir para o trabalho, é essa coisinha aqui que leva, inclusive, o trabalho junto com a gente, e hoje, nesses momentos de pandemia, assim por diante, né, onde a gente está quase todo mundo em home office, assim por diante, né, ela é justamente o nosso escritório, ela é a nossa empresa, né, ela é o nosso chefe, ela é tudo. Né? E dentro dessa perspectiva, né, como a gente se comporta e como é que a gente responde a essa experiência, né? Veja, eu não estou querendo aqui demonizar a tecnologia, muito pelo contrário, inclusive essa conversa só seria possível e só é possível na medida em que a tecnologia está nos permitindo isso, né? Então, assim, não é o problema da tecnologia em si, mas é o problema de uso que nós fazemos dessa tecnologia. Né? E assim como vocês estão me vendo dentro de um quadradinho, e eu estou vendo vocês também, os que estão com a câmera ligada, os outros estão só com o nomezinho, né? Também dentro de quadradinhos, né? Claro, isso é uma estrutura
própria dos meios digitais, né? Mas ela é bastante eloquente, bastante simbólica, no sentido também de como têm sido as nossas existências. Cada vez mais, cada um dentro do seu quadradinho. Isso tem um aspecto positivo, como eu acabei de falar, né, que é a possibilidade da gente estar, mesmo num período de pandemia, mesmo num momento, e cada um de vocês, aí eu estava um pouquinho antes ouvindo as conversas, um está em Salvador, outro está em Fortaleza, outro em Minas Gerais, outros em São Paulo. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? Eu mesmo lá no laboratório de leitura tenho tido a participação, inclusive, de muitas pessoas de fora do Brasil, uma coisa que era impossível pensar há poucos anos atrás. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Mas, por outro lado, também, a gente tem que ver os efeitos colaterais, né, dessa realidade, né, que é justamente a realidade da desumanização, né? E, de maneira particular, né, essa doença do nosso tempo, né, que na minha maneira de entender é o fundamento de todas as outras doenças. Quer dizer, a gente tem, eu tenho desenvolvido aí um projeto de pesquisa lá na Unifesp, né, cujo título é As Patologias da Modernidade e os Remédios das Humanidades, né? E a gente faz, em primeiro lugar, um diagnóstico, um levantamento de que patologias da modernidade são essas, né? Hoje tem se falado muito de Covid-19, né, inevitavelmente, né? Mas todos nós sabemos, né, que além dessas doenças epidêmicas, a gente tem outras doenças crônicas, né, que estão estabelecidas e que vão tomando cada vez mais espaço, né, dentro da nossa realidade, e que, de certa forma, estão intrinsecamente relacionadas com esses fenômenos epidêmicos ou pandêmicos que a gente está sofrendo hoje. Estou falando da depressão, estou falando da síndrome de burnout, estou falando da ansiedade, estou falando do pânico, estou falando, enfim, de uma série de doenças que estão profundamente ligadas com essa nossa experiência moderna, essa nossa experiência do cotidiano, contemporânea, da qual a gente tem padecido, né? E vocês que são, imagino, a maior parte aí da área da saúde, sabem perfeitamente bem do que eu estou falando, né? Quer dizer, quem está na linha de frente aí percebe da onde é que surgem os problemas e por que eles surgem e de que maneira eles se manifestam. Eu, ao longo desses 20 anos que eu estou pesquisando isso, dentro de uma escola de medicina, vindo da área das humanidades e, portanto, tentando olhar as questões da saúde a partir de uma perspectiva humanística, né, e com essa experiência que eu comentei com vocês, que é o laboratório de leitura, né, de utilizar a literatura como uma forma de conhecimento do humano e de conhecimento de si próprio, eu fui percebendo, né, ou cada vez mais tem me sido próprio e tem sido mais evidente para mim, que o fundamento de tudo isso, a causa de tudo isso, tem sido esse estreitamento de experiência, esse estreitamento da experiência humana pela qual nós estamos passando. Eu acabei dando um nome, né, antigo, claro, eu sou historiador, então eu gosto de nomes antigos, né, mas que para mim, de certa forma, denomina muito bem essa experiência patológica que a gente vem sofrendo nos últimos tempos. Eu tenho chamado essa doença de pusilanimidade. A palavra pusilanimidade, ela tem origem latina e ela tem a ver com, em primeiro lugar, com o vocábulo pusil, em latim, que quer dizer pequeno, né? E anima, que quer dizer alma. Portanto, a pusilanimidade nada mais é do que um estreitamento de alma, uma alma pequena. Já dizia Fernando Pessoa que tudo vale a pena se a alma não é pequena. E eu costumo dizer o seguinte, parodiando o grande Fernando Pessoa: nada vale a pena se a alma é pequena. E o que nós estamos passando justamente por uma experiência de diminuição ou restrição da experiência da alma, por força daquilo tudo que eu estava comentando com vocês há pouco, né? Ou seja, essa tendência a uma padronização, essa tendência a uma
maquinização, essa tendência a uma protocolização do cotidiano, da vida, da existência. A gente não está tendo mais tempo para refletir, a gente não está tendo mais tempo para contemplar, a gente não está tendo mais tempo para conversar, a gente não está tendo mais tempo para viver. Na verdade, nós não estamos vivendo, nós estamos simplesmente existindo. Nós estamos simplesmente operando. A nossa experiência cotidiana, ela tem sido uma experiência unidimensional, praticamente. Eu tenho conversado e tenho discutido muito, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo essa questão da pandemia, né, que está, em grande medida, nos prendendo todos em casa, e que tem trazido alguns aspectos assim, bastante interessantes. Né? Claro, nós estamos em casa, então, a princípio, a gente teria uma realidade, né, mais humanizadora, né, no sentido de estar mais perto da família, isso quando a família mora na mesma casa que a gente. Né? Da gente poder, digamos assim, ter mais tempo livre. Mas o que eu tenho observado, a partir das conversas e a partir da minha própria experiência mesmo, né, é exatamente o contrário. Quando a gente já não tem mais, né, essas balizas de horários, né, de deslocamentos e distâncias que a gente tinha, né, na realidade anterior à pandemia, então havia... Isso também já estava sendo relativizado, porque agora com os gadgets e os telefones celulares e assim por diante, né, a gente continuava trabalhando no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, chegava em casa e continuava recebendo e-mail, continuava recebendo... Agora a gente nem precisa sair de casa, né? E aí, essa fronteira entre o que é a vida de trabalho, né, e a vida pessoal, né, vai se desfazendo. Né? E a realidade que a gente está vivendo é que eu estou percebendo que as pessoas estão trabalhando mais do que antes. Né? E aí, aproveitando, inclusive, o tempo que antigamente era um tempo morto, né? Que era o tempo do deslocamento, que era o tempo do trânsito, que era o tempo do transporte coletivo, assim por diante, para trabalhar mais. E a experiência, né, ela vai se tornando, como eu dizia, cada vez mais unilateral. Vivemos para trabalhar, né, e a nossa vida é trabalho. A gente está o tempo inteiro envolvido em lives, em reuniões online, respondendo mensagens, tentando reagir aos estímulos, né, informáticos e online o tempo todo. Né? E, claro que isso vai restringindo a nossa experiência, vai restringindo a nossa vivência. E o resultado disso não podia ser outro: patologias. Quer dizer, nós estamos passando por uma epidemia que já começou antes do Covid-19, que vai se agravando dentro dessa experiência pandêmica do Covid-19, e que, ao terminar essa epidemia, ela vai continuar. Né? Para o Covid-19, nós vamos, se Deus quiser, daqui a pouco, encontrar uma vacina. Mas e para essa experiência de pusilanimidade? E para essa doença da alma pequena? Existe uma vacina? Então, o que eu venho propondo ao longo desses 20 anos, né, em que eu venho trabalhando nisso, é uma vacina que não precisa de uma seringa, que não precisa ser desenvolvida em nenhum laboratório farmacêutico, né, e que eu venho experimentando cotidianamente, que é justamente a literatura. Quando eu falo literatura, eu estou falando fundamentalmente de um dos aspectos daquilo que, em geral, se chama das humanidades. Né? Ou seja, qualquer forma de arte, né? Qualquer forma de experiência que, em certa medida, te tire do cotidiano, né? E te coloque, né, dentro de uma situação diferente, né? Que desperte aquilo que está dentro de nós, né? Que é a nossa alma, né? E que nos lembre de que nós não somos máquinas, de que nós não somos apêndice de máquinas que estamos aqui simplesmente para desempenhar funções,
performar, como está na moda hoje em dia falar, né? Alta performance, realizar coisas, ganhar dinheiro, né? E comprar coisas. Olha só que existência mais pobre, né? E, obviamente, né, ainda que a gente possa performar de forma, digamos assim, satisfatória e cada vez melhor, né, e ganhar mais dinheiro, e ter mais status, e assim por diante, tem algo dentro de nós que nos mostra que isso não é o suficiente. Isso desde que o ser humano é ser humano, né, a gente sabe disso. O problema é que a gente esquece. Essa questão do esquecimento e da literatura como um recordatório, a literatura como uma forma de memória, uma forma de despertar aquilo que é próprio do humano. É isso que eu venho propondo através dessa metodologia que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos, começando com os meus alunos lá na Escola Paulista de Medicina, de uma forma absolutamente involuntária, né? Eu estava tentando, a partir da minha expertise enquanto historiador, eu sou, e agora recentemente eu iniciei meu processo, vou passar pelo concurso agora de professor titular na Escola Pós de Medicina, e a minha área de origem, né, dentro da escola é a história da medicina. Então eu estava tentando mostrar para os meninos como, estudando a história da medicina, né, se podia olhar a questão da prática em saúde de uma perspectiva que vai além da técnica, né, mas que leva em consideração os aspectos humanos, os aspectos da empatia, né, da compaixão e assim por diante. Mas os alunos, principalmente os mais jovens e tal, eles estão muito mais interessados em saber quais são as últimas conquistas da tecnologia, né? Qual é a última descoberta do ponto de vista da farmacologia. E falar de empatia, falar de compaixão, falar de humanidade, né, é algo que soa um tanto quanto careta, né, um tanto quanto atrasado. Mas eu estava tentando mostrar isso para eles e inventando maneiras de tentar despertar neles a consciência da importância desses temas humanísticos. E aí, de repente, eu descobri que, propondo para eles, como eu acabei de fazer agora aqui para vocês, ao ler um trechinho de um livro, acabava despertando neles algo, né? Aquela alma, às vezes adormecida, né? Aquela alma anestesiada, né? Eu comecei a perceber que a literatura ela tem esse poder aestético. O que é aestético, né? Ele é o contrário, a palavra vem do grego, né? Ela vem de aestesis, que é o contrário de anestesis. Anestesiar todo mundo sabe o que é, né? É colocar para dormir. Aestesiar é o contrário, é despertar. Essa palavra é muito interessante porque ela vem do grego, como eu acabei de dizer, e ela é um nome próprio, a princípio, aestesis. Aestesis, em grego, foi traduzido no latim, os romanos traduziram por musas. Já ouviram falar nas musas, né? As musas são aquelas inspiradoras das artes, né? Conta Píndaro, num poema que ele escreveu no século VI a.C., chamado Ode a Zeus, que quando Zeus criou os céus e a terra, né, criou também os homens e as mulheres, à imagem e semelhança dos deuses, com a única diferença de que, ao contrário dos deuses, os homens e as mulheres eram mortais e não imortais, como os deuses. Só que Zeus, sem perceber, né, acabou criando um problema, porque ele criou os homens e as mulheres, aqueles chamados antropos, que é o termo grego que se dá a ser humano, os antropos, tão próximo dos deuses, que, em geral, esses seres humanos se esqueciam de que não eram deuses. Aliás, esse é um problema que a gente leva até hoje, né? E vou ser bem sincero, não é um problema só de argentino, né? É um problema de toda a humanidade. Todos nós, em algum momento, pensamos que somos deuses. A gente se esquece. Primeiro, que somos mortais. Já perceberam como a gente, às vezes, se esquece que vamos morrer? A gente acha que vai viver para sempre.
A gente acha que que a nossa vida não é finita, em primeiro lugar. Segundo lugar, a gente acha que a gente é melhor que os outros, a gente acha que pode mandar nos outros, a gente acha que tem sempre a verdade com a gente, e assim por diante, né? Ou seja, nós nos esquecemos da nossa condição de humanos, né? da nossa condição nos nossos limites, da nossa finitude e assim por diante. Quando Zeus percebeu essa besteira que ele tinha feito ao nos criar, ele falou, meu Deus, e agora? Como é que faz? Né? Pelo jeito não dava para fazer recall, né? naquele contexto. Né? Quer dizer, os seres humanos não eram passíveis de trazer todo mundo de volta e reformar. Né? Aí então uma deusa, geralmente é assim, né? Os homens criam os problemas, aí as mulheres vêm para resolver. Né? Uma deusa chamada Mnemosine, a deusa da memória, né? Ela apresentou a solução para Zeus. Ela falou, bom, se o problema é de esquecimento, e aí cabe um parênteses interessante, né? O termo anthropos, em grego, no grego arcaico, a palavra anthropos quer dizer, ao mesmo tempo, aquele que está cindido, aquele que está dividido. Olha que boa definição para nós, seres humanos, né? Aqueles que são divididos entre o mortal e o imortal, né? Entre o físico e o psicológico. Antropos quer dizer também aquele que anda por dois pés, né? Uma parte do corpo quer te levar para um lugar, outra parte quer te levar para o outro. E além disso tudo, a palavra antropos, ela está ligada à ideia de esquecimento. Uma das maneiras de traduzir antropos é falar o esquecedor. Depois um amigo meu que trabalha com filologia, estudo das linguagens, o estudo das línguas, assim por diante, ele me falou que essa associação entre ser humano e esquecimento não é só algo próprio do grego, mas ele está presente em muitas línguas, inclusive, por exemplo, no coreano e no árabe. Olha só, em árabe, a palavra humano é insan. Além de esquecedor, é insano, doido. É o que nós somos. Pois bem, diante desse problema, o que fazer? Então, a Mnemosine se prontificou. Já que o problema é de esquecimento, nada melhor do que uma deusa da memória para resolver esse problema. E Mnemosine, então, se prontificou a se unir a Zeus. Os deuses resolviam tudo dessa maneira. Se unir a Zeus, e dessa união entre Zeus e Mnemosine, nasceram 9 deusas. Essas 9 deusas eram as aestheses, as musas, que tinham a função, e têm a função, de lembrar o ser humano de quem ele é. Portanto, as musas, que são as patrocinadoras, as inspiradoras das artes, as aestheses, elas existem para nos despertar. E ao nos despertar, nos relembrar do que nós somos. Ou seja, fazer com que a gente se reconcilie com a nossa condição de humanos. Dentro do contexto da vida moderna que a gente vai estar vivendo, né, olha só como nós andamos afastados das musas. Não é verdade? A gente está cada vez mais condicionado por procedimentos, né, por operações técnicas, né, por, enfim, funcionamentos mil, né, que nos impede da gente se aproximar das musas e a gente parar e refletir. Quem sou eu? O que estou fazendo aqui? O que é a vida? O que é a morte? O que é o amor? Se a gente não faz esse movimento de parar e refletir, de relembrar, nós nos desumanizamos. E esse processo de desumanização, ele se expressa, né, justamente naquilo que eu comentava há pouco, né, de um atrofiamento da alma. Todos nós estamos padecendo, né, dessa doença que eu acabei de mencionar para vocês, a pusilanimidade, que é justamente esse processo de
restrição, de redução da alma. Portanto, o remédio, a vacina para essa doença é justamente a experiência estética. É justamente, né, esse movimento, né, aestésico de entrar em contato com aquilo que é próprio do humano através, né, dessas artes, as 9 musas, as 9 aestésias, justamente representaram os vários tipos de humanidades que existia na época, como, por exemplo, a pintura, a escultura, a música, o teatro, a literatura e assim por diante. Hoje, nós lemos muito, nós estamos o tempo inteiro lendo, nessa nossa sociedade digital, né? Vamos pensar aí quantas mensagens de WhatsApp, de e-mail, né, a gente recebe por dia. Quantos avisos, warnings, a gente recebe no nosso celular, né, sobre coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo. Enfim, a gente está o tempo inteiro, né, sendo bombardeado de informações, de textos, de mensagens e assim por diante. Dizer que a gente não lê seria um tanto quanto assim, falso. Nós lemos, sim. Mas o que a gente lê? E aí eu me remeto de novo à fala do velho Alfredo aqui do Walter Hugo Mãe. Ler livros, ler bons livros. A começar, ler livros. Se a gente parar para pensar fundamentalmente naquilo que a gente lê cotidianamente, eu estou falando assim numa média, hein, gente? Porque, obviamente, cada um tem aí os seus costumes e eu peço desculpas aí, de repente, eu estou falando algo porque pode ser, de repente, que eu estou falando aqui com um público de grandes leitores, né? Mas, em geral, onde quer que eu vá, e pensando num país como o Brasil, por exemplo, né, que a gente percebe que é um país que lê muito pouco, haja visto o que está acontecendo com as editoras e as livrarias, né? Todo dia fecha uma livraria, as editoras estão todas falindo, todas pedindo recuperação judicial e assim por diante. Então, quer dizer, tem alguma coisa aí. As pessoas, né, alguns setores da economia vão muito bem, principalmente a área de eletroeletrônicos, e outros vão muito mal, como é o caso da literatura. Então, assim, a gente lê muito, mas não os livros. Não justamente esse tipo de literatura, como dizia o velho Alfredo aqui do Walter Hugo Mãe, esses bons livros que nos salvam e que nos curam. E é exatamente isso o que eu venho propondo. Esse tem sido o meu trabalho, esse tem sido a minha missão, né? Começando a partir dessa experiência concreta que eu desenvolvi no laboratório de leitura lá na Escola Paulista de Medicina. Comecei há quase 20 anos atrás, com esses meus alunos de medicina. A coisa foi se desenvolvendo, a coisa foi tomando corpo, né? E eu fui percebendo, ao mesmo tempo, o poder que a literatura tem para despertar, anestesiar as pessoas e levar as pessoas a refletirem. E nesse processo de reflexão, essa unidimensionalidade da vida, ela se amplia. Então, de repente, a literatura, ela te leva para uma outra espacialidade, para uma outra temporalidade, né? Então, quando a gente está lendo um livro, né, a gente sai do nosso cotidiano. Não deixa de ser uma fuga. E cá entre nós, né? Nós estamos precisando muito de portas de fuga, para não enlouquecer. Então, nesse sentido, a literatura já é terapêutica, né, a ela oferecer uma rota de fuga, uma porta para uma escapada, né, dessa dinâmica doida que a gente leva, mecânica do nosso dia a dia, e ela então te projetar para um outro tempo. Então, quando eu estou lendo, por exemplo, Tolstói, eu estou na Rússia do século XIX. Né? Hoje, agora, em São Paulo, não é preciso fazer muito esforço para imaginar que você esteja na Rússia, pelo frio que está fazendo. Né? Mas, assim, a literatura, ela te projeta para um outro tempo, para um outro espaço. Isso, por si só, já é uma ampliação. O livro, ao contrário de um post de uma rede social, em que você faz uma experiência extremamente reduzida, imediata e superficial, o livro, por exemplo,
é um texto, é uma coisa que te acompanha, pelo menos durante vários dias. O livro, ao contrário do post, ele exige fidelidade, algo que também está pouco em moda nos nossos tempos. Significa que você vai dormir com ele, você acorda com ele, ele dorme do seu lado, não é isso? Na tua cabeceira, né? O livro, né? Ele te permite, né, um relacionamento que não é superficial, mas é mais aprofundado com os personagens. Você vai acompanhando o desenvolvimento das coisas, a vida daquelas pessoas, as decisões que eles vão tomando, os dramas, os dilemas, né? E você vai se identificando, vai despertando afetos, sentimentos, a partir daquilo que você vai lendo. Olha só que experiência enriquecedora. Além do que, um livro, ele te leva a refletir sobre as questões essenciais da existência humana. Ele traz os grandes temas, principalmente os clássicos. Clássico não é clássico por acaso. Por que a gente continua lendo e os editores continuam traduzindo, reeditando, por exemplo, livros que foram escritos há 100, 150, 200, 500, 2000 anos atrás? Não é porque esses autores têm boa assessoria de marketing. Não, é porque, efetivamente, esses livros, eles expressam, né, e traduzem a experiência humana de uma maneira que é perene e universal. É por isso que a gente lê Shakespeare ainda, é por isso que a gente lê Cervantes, é por isso que a gente lê Dante Alighieri, né? Esses autores continuam, apesar de tanto distanciamento no tempo, na língua, na cultura, assim por diante, continuam nos dizendo coisas que nós precisamos ouvir, que nós precisamos ler, que nós precisamos saber. São coisas que nos salvam, são coisas que nos trazem saúde, saúde da alma. E a gente sabe que sem saúde da alma é impossível ter saúde do corpo, é impossível a gente ser saudável no sentido mais pleno e mais abrangente do termo. Hoje a gente sabe, efetivamente, as pesquisas mostram, né, que praticamente 90% das doenças, né, dentre aquelas que são mais prevalentes do ponto de vista crônico, né, doenças que envolvem diabetes, doenças que envolvem aspectos de cardiologia, cardíacas, né, doenças crônicas que são hoje verdadeiros flagelos dentro da sociedade moderna. Grande parte dessas doenças, se não todas, tem como base, como fundamento, aspectos mentais, aspectos existenciais, aspectos psíquicos. Tem a ver com a nossa dinâmica de vida, tem a maneira como a gente encara o nosso dia a dia, como a gente encara estar no mundo e ser vivo. Então, refletir, ampliar essa esfera do ser é fundamental e está profundamente ligada na perspectiva da saúde. E é isso que eu venho constatando, não só por ler, mas por viver. O laboratório de leitura, essa atividade, como eu dizia, né, que eu desenvolvi há 20 anos lá com os meus alunos da medicina, e que depois foi crescendo, foi se desenvolvendo. Hoje eu continuo desenvolvendo, hoje ela é uma disciplina dentro da Escola Paulista de Medicina, tanto na graduação quanto na pós-graduação, não só para os alunos da medicina, mas para todos os alunos de todos os campos da área da saúde, né? Há alguns anos atrás, eu comecei a fazer algumas experiências de aplicar o laboratório de leitura em outros espaços, né? Comecei na Casa do Saber, por exemplo, que foi o primeiro espaço que eu fiz o laboratório de leitura para fora da Escola Paulista, né? E a coisa cresceu tanto, se desenvolveu tanto, que eu tive que abrir a minha própria casa, né? Que é a Casa Arca, né? Onde até hoje eu atuo e ofereço o laboratório de leitura. De repente, também comecei a ser convidado para fazer experimentos na área corporativa, né? Na área da gestão, né? Uma área tão necessitada e tão afetada por todo esse processo de desumanização e tecnificação que a gente vem vivendo, e ao mesmo tempo, né, uma área muito carente nessa perspectiva de pensar recursos humanísticos e recursos humanizadores, né?
Cada vez mais a gente percebe o seguinte, né? Quer dizer, a empresa, né? O que deveria ser um lugar de desenvolvimento, né? Não só do capital, mas do humano, ela vem sendo, infelizmente, muitas vezes, um espaço de adoecimento. Grande parte das doenças que se desenvolvem nas pessoas se desenvolve dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo. Então, assim, o desafio é como transformar o ambiente corporativo num ambiente que não seja promotor de doença, mas um promotor de saúde. E que reflita na saúde da própria empresa. Né? Porque uma empresa com pessoas doentes é uma empresa doente. Uma empresa com pessoas saudáveis será uma empresa mais saudável. Isso significa também uma empresa mais lucrativa. Porque você não vai padecer tanto de absenteísmo, você não vai ter tantos gastos no sentido de dar suporte de saúde para essas pessoas. E pessoas mais saudáveis são pessoas mais criativas, são pessoas mais proativas, são pessoas mais engajadas. Então, só tem benefícios. Agora, como promover ou como transformar esses espaços corporativos, que atualmente são espaços de produção de doença, em espaços de promoção da saúde? Não é simplesmente distribuindo remédio, não é simplesmente dando plano de saúde, mas é justamente investindo na saúde da alma. E aí, então, eu comecei, de fato, a levar o laboratório, e atualmente eu também, além da Casa Arca, né, junto com a minha esposa e com outras pessoas, a gente criou a empresa que chama-se Responsabilidade Humanística, né, e que é justamente uma empresa que desenvolve projetos de humanização dentro do âmbito corporativo, utilizando o laboratório de leitura como um recurso privilegiado. Né? Submetendo ou propondo, né, a leitura dos grandes livros e a reflexão que esses grandes livros provocam, de forma coletiva, de forma compartilhada, percebendo o quanto que a gente afeta as pessoas, o quanto que a gente transforma as pessoas, o quanto que a gente até cura as pessoas. Isso que é a humanização. E é isso que a gente entende ser a literatura como remédio. É isso que eu venho propondo, é isso que eu venho desenvolvendo, e é isso também que eu venho constatando. Né? Ao longo desses 20 anos, né, eu não só venho propondo, desenvolvendo, enfim, realizando o laboratório de leitura, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito da sociedade em geral, seja no âmbito corporativo, mas eu venho também estudando, né? Porque eu sou também um pesquisador, eu sou líder de uma linha de pesquisa dentro da Unifesp, com parceiros internacionais, então a gente veio ao longo desse tempo todo, né, desenvolvendo parceria, por exemplo, com a Columbia University nos Estados Unidos, com o King's College de Londres, onde eu também fui professor visitante durante 2 anos, e a gente foi, de certa forma, investigando, a gente foi analisando do ponto de vista científico como, de fato, a literatura e as humanidades, de maneira geral, poderiam ser propostas como um elemento de formação humanística e humanização, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito corporativo na área da saúde e seja em qualquer área, né, de atuação e desenvolvimento profissional ou desenvolvimento de formação. Esse livro que eu citei para vocês, o último que eu publiquei, chama-se A Literatura como Remédio, os clássicos da saúde da alma, ele, de certa forma, reúne um pouco, faz uma síntese de toda essa experiência, que, aliás, do ponto de vista científico, também está expressa em dezenas de artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais, de alto impacto, né, e que vem mostrando, efetivamente, os resultados que a gente vem obtendo com esse tipo de abordagem. E o livro é uma forma de sintetizar e, ao mesmo tempo, publicizar para um público que não é especializado, que não é da área acadêmica, um pouco do que é essa experiência da literatura como remédio. Era mais ou menos essa a proposta que eu queria colocar aqui para vocês, né? Acho que eu já, digamos assim, o essencial eu já coloquei aqui para vocês.
relembrando aqui para fechar um pouco a minha fala e abrir um pouco para as perguntas, para a nossa conversa de hoje, né, de lembrar do velho Alfredo, né, que dizia justamente de que ler bons livros, né, nos protege das doenças, né, nos protege principalmente dessa pior doença que é, em última análise, a fonte de todas as outras, que é a da pequenez da alma, né, da pusilanimidade, da desumanização, né, e que é, sem dúvida nenhuma, algo que a gente precisa combater, né, e que a gente precisa, para ser feliz, para ser melhor, para ser mais humano, né, e é nesse sentido que eu deixo aqui o convite, né, para que vocês mergulhem dentro desse universo da leitura e, se quiserem conhecer também a experiência do laboratório de leitura, né, que uma coisa a gente lê sozinho, outra coisa a gente lê com os outros, acompanhados, né, a perspectiva se amplia barbaramente, né, e a gente começa a ver os bons livros e a boa experiência da leitura de uma forma completamente diferente. É isso aí, gente. Muito obrigado. Legal, Dante. Obrigado. Realmente foi um encontro espetacular. Eu, por te conhecer, não esperava coisa diferente disso. A gente vai abrir para perguntas, ponderações e tal, mas eu queria te pedir mais um tiquinho só para você compartilhar um pouco daquelas viagens que você... Agora não dá para viajar, né? Mas se você puder compartilhar um pouquinho o resultado, né, daquelas viagens que você promove, levando as pessoas onde os fatos estão registrados, né? Como é que, sim, que as pessoas recebem e como isso impacta na vida das pessoas? Então, essas são as viagens humanísticas, né, Raimundo? As viagens humanísticas, elas surgiram como um desdobramento do próprio laboratório de leitura, né? Porque lendo e discutindo os livros com as pessoas, assim por diante, muitas pessoas falavam assim, nossa, claro, surgia curiosidades, né, a respeito do autor, da sua biografia, dos lugares que aqueles livros retratavam, e assim por diante. E, paralelamente, eu estava lendo um autor, que é, na verdade, um filósofo, chamado Montesquieu, é um filósofo francês do século XVIII. Ele escreveu um livro extremamente interessante, chama-se O Tratado sobre o Gosto. Ele escreveu isso, inclusive, a pedido do D'Alembert e do Diderot, que estavam escrevendo a enciclopédia, a primeira grande enciclopédia da tradição ocidental. E aí ele fala nesse ensaio sobre o gosto, que dentro da experiência da humanização, da formação humana, tem duas coisas que são fundamentais para a gente formar o gosto no sentido humanizado das pessoas, né? Ele fala dos livros, né, os grandes livros, o quanto que a literatura é fundamental na formação humana das pessoas, e outra eram as viagens. E aí eu pensei, por que não unir as duas coisas? E aí, então, a gente inventou as viagens humanísticas. As viagens humanísticas são o seguinte, a gente vai para o local relacionado à vida e à obra de certos autores, né? E aí, então, a gente faz um roteiro, um itinerário turístico literário em que a gente visita lugares relacionados à vida e à obra de determinados autores. Então, a gente tem, a primeira que a gente criou foi a Divina Experiência, que é a viagem para a Itália de Dante Alighieri. Então, a gente fica hospedado num agriturismo, no interior da Toscana, um lugar muito chato, né, cercado de vinhedos, né, tomando vinho nacional, enfim, uma coisa horrível, né? E aí a gente sai todo dia de manhã para visitar lugares relacionados à vida e à obra do Dante Alighieri. E ao voltarmos, né, no final da tarde para o hotel, a gente faz as reuniões de laboratório de leitura. Tem um itinerário de leitura que é paralelo ao itinerário de visitas, né? E a experiência deu tão certo que a gente depois começou a criar novos roteiros. Então, hoje, atualmente, na Casa Arca, a gente tem a Divina Experiência, que é essa com a Itália de Dante Alighieri.
A gente tem a Rússia, de Tolstói, Dostoiévski e Chekhov, que a gente já fez 3 vezes. A Divina Experiência a gente já fez quase, acho que foram 6 vezes que nós fomos para a Itália. A gente tem a Lisboa, de Pessoa e além, né, porque a gente vai não só para Lisboa, mas também para outras localidades em Portugal relacionadas à vida e à obra do Fernando Pessoa. E a gente tem também a Espanha do Quixote e do Cervantes, né, onde a gente faz justamente o roteiro, tanto do biográfico do Cervantes, quanto do roteiro do Dom Quixote, pela região de La Mancha, e terminando começando em Madrid, passando em Alcalá de Henares e chegando até Sevilha, né? Então, essas são as viagens humanísticas que realmente são uma experiência assim, bastante deliciosa, por um lado, e bastante envolvente, né? Provocativa do ponto de vista reflexivo. Beleza. Então, vamos abrir. Tem uma pessoa que está pedindo, ele quer fazer uma pergunta, mas ele está sem microfone. Estou pedindo para ele fazer pelo chat. Mas quem está aberto o microfone aí para quem desejar fazer a abordagem prudente.